Dando sequência, a gente vai ouvir a palavra do Senhor agora sendo exposta, finalizando mais uma série, não é? A série sobre oração, onde a gente termina aqui uma série curta, 5 sermões com esse de hoje, e já anunciando na semana que vem, mês da família, a gente vai iniciar a nossa série, como está lá no cronograma que já foi distribuído para a igreja, uma série sobre família, voltada para a família, todo mês de maio. Hoje a gente vai ver, finalizando essa série de oração, lá no texto de Efésios, capítulo 6, o texto do sermão é o verso 18 e o verso 19, mas a gente vai ler a partir do 10, para a gente entender um pouco o contexto mais amplo aqui dessa passagem, até o verso 20, mas a exposição vai se ater ao verso 18 e verso 19, principalmente. E a gente vai pensar sobre a perseverança na oração. A gente viu sobre como não orar, a gente viu sobre como orar, a gente viu quando a gente ora e recebe um não, a gente viu quando a gente ora e Deus fica em silêncio, e agora a gente vai ver, finalizando, sobre essa perseverança, onde em todas essas coisas nós devemos continuar orando e perseverando nessa prática que é fundamental para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 20, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Senhor, Sua palavra foi lida aqui diante da igreja, estamos expostos à Tua palavra, Deus, cativos à Tua palavra, e pedimos que o Senhor haja no nosso coração, na mente, a fim de que a gente possa compreender, Deus, essa instrução do Teu servo, o apóstolo Paulo, lá atrás, para aquela igreja e para nós hoje. Por isso pedimos que o Senhor nos instrua, Deus, nos instrua principalmente acerca da perseverança na oração. Que a gente possa ser capacitado por Ti, Deus, nessa noite, a fim de que essa instrução do Senhor na Sua palavra possa gerar frutos para a glória do Teu nome nas nossas vidas. Assim oramos agradecidos no nome dEle, do nosso Senhor e Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, imagina comigo a cena, o Brasil entrando em guerra amanhã, semana que vem. E aí, a gente não quer isso, né? Ninguém quer. O nosso país ele é meio sucateado, né? As Forças Armadas. Mas você imagina, o Brasil entrou em guerra contra a Rússia. Vamos pensar um país aí, bem poderoso. Imagina a devastação, né, que a gente vai sofrer. Mas vamos lá. O Brasil entrou em guerra contra a Rússia e agora
todo mundo convocado. Todos nós, imagina, todos nós aqui, chega uma carta lá, o pessoal vai lá do quartel, vamos embora, vocês estão convocados para a guerra. Aquartelam a gente, colocam a gente num quartel, nos equipam com armamento pesado, fuzil, colete, aquela roupa camuflada, pesada, granada, capacete e tudo mais que tem de direito, né? Faquinha operacional e tudo mais. E vão e colocam a gente agora lá no campo de batalha, numa base russa. Aí leva todo mundo, vocês vão lá para essa base aqui, vocês têm a missão de invadir lá e tudo mais, destruir aquele negócio lá. Todos nós aqui, né? Imagina a cena. Agora você imagina a cena da gente chegar lá equipado, né? Equipadão, tal, cantando canção, né, meu irmão? Lá, correria e tal. Agora você imagina a cena se a gente chega lá e pega o radiotransmissor que deram pra gente, que é o radiotransmissor de contato com a central, aquela que vai para a central de comando, né? Que é quem vai passar as instruções, da onde a gente está, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, inclusive como usar o armamento, que a gente não sabe. Aí imagina a gente chegar lá, a gente pega esse rádio e joga fora. Não preciso disso aqui não. Não, já sei o suficiente, sei tacar uma granada, sei dar tiro, sei para onde eu tenho que ir. A gente não sabe nada. Agora você imagina que mais louco seria ainda a gente jogar esse rádio fora, com contato com a base, e botar uma venda nos olhos. A gente vai, sabe para onde a gente vai, né? 7 palmos debaixo da terra, óbvio. A gente vai morrer. Ninguém em sã consciência faria isso numa guerra. Imagina, você vai receber todas as instruções lá da central de comando, você todo equipado, pode no terreno inimigo, você vai pegar e vai jogar fora o que vai te dar acesso às instruções do que você tem que fazer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém é louco de fazer isso. Só se a pessoa está maluca mesmo, perdeu a sanidade. Ela quer morrer. Aí ela vai fazer isso. Se ela quiser ir para a morte mesmo. Porque é óbvio que ela vai ser abatida nessa guerra. O que Paulo ele narra aqui é semelhante a esse cenário. É um cenário de guerra. Perceba que desde o início dessa epístola de Paulo aos Efésios, ele vem narrando a doutrina, talvez uma das cartas mais doutrinárias de Paulo, onde ele engloba ali um esboço doutrinário, um escopo doutrinário bem robusto, tratando da salvação da igreja, mediante a graça do Senhor, pela fé, pelo dom que Ele nos dá, o mistério, não é, que Ele revela da barreira que é quebrada com Jesus Cristo, com a sua morte entre judeus e gentios. Agora, essa barreira quebrada, todos aqueles que creem em Jesus fazem parte dessa igreja. Então, o mistério revelado da salvação em Cristo Jesus, agora alcançando todos os povos. Ele depois começa a narrar um monte de instrução para esse povo cristão, esse povo de Deus, os Efésios, de como viver agora como cristãos, como esse povo que foi salvo pelo Senhor. E ele dá essas instruções de como viver no âmbito da igreja, no âmbito da família, no âmbito social também, trabalho e por aí vai. Ele dá diversas instruções e ele fecha todas essas instruções, tanto doutrinárias quanto práticas, falando sobre guerra espiritual. A gente leu desde o verso 10, não é, para entender um pouco o contexto, como que ele fala ali dessa guerra espiritual, onde Paulo parece ali um general do reino dos céus, e ele está equipando ali agora os soldados, cidadãos do reino dos céus com a armadura de Deus. Ele vai dizer lá no verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo ele vai passar as características dessa guerra e dessa missão lá no verso 12 e 13 que a gente leu. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele define aqui, olha, o nosso inimigo é esse. A gente está nessa cena de guerra aqui. O nosso inimigo ele é poderoso contra vocês. Ele vai armar cilada. Ele vai atacar vocês, tá? Agora o que vocês têm que fazer? Por isso, ele fala na sequência, peguem toda a armadura de Deus, para que,
Olha porque que ele está instruindo aqui a armadura de Deus. Não é sem propósito. Para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então essa guerra espiritual, nós recebemos essa armadura de Deus para que cumpramos essa missão de resistir no dia mau, vencer tudo e terminar, permanecer inabalável. E aí ele dá essa armadura de Deus de cingir com a verdade, vestir a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E depois de equipar os soldados do reino celestial para essa batalha, Paulo vai e fala, vão para a batalha agora. Não. Ele não termina falando da armadura de Deus. Ele termina falando, orem em todo o tempo. Não é simplesmente vestir essa armadura. Orem em todo o tempo. Parece que Paulo quer dizer aqui que depois de vestir essa armadura toda de Deus, para capacitá-los para a guerra, o que vai levar o cristão a usar essa armadura corretamente, a todo esse equipamento de guerra, é a oração. Porque a oração é o contato direto com a sala de comando. A oração é o contato direto com o rei. Por isso, Paulo fecha a orientação a seus irmãos nessa guerra espiritual com aquilo que é de suma importância para que consigam vencer essa guerra. Perseverança na oração. De forma que não dá para vencer essa guerra sem perseverança na oração. Tem um comentarista bíblico, Hans Eberhard, quase que não sai. E ele diz a seguinte citação: a intensidade da convocação para a oração é fortemente realçada pelas 4 repetições de toda nesse versículo. E aí ele destaca, com toda a oração, em todo o tempo, com toda a perseverança, por todos os santos. Então percebe aqui a ênfase de Paulo nessa chamada à oração. É uma convocação intensa aqui de Paulo. Vocês têm que orar em todo o tempo, com toda a oração, com toda a perseverança, por todos os santos. Olha a intensidade aqui desse chamado à igreja. E aí a gente vai perceber aqui que apesar desses 2 versos aqui, 18 e 19, serem bem curtos, é riquíssimo de detalhes e práticas para a nossa vida de oração perseverante. E aí a gente vai ver que a oração perseverante, ela precisa de constância. A primeira coisa que a gente vê aqui com essa instrução de Paulo, orem em todo tempo. Queridos, eu sei que vocês oram, nós oramos, todos nós. Mas será que nós oramos o suficiente? Podemos dizer isso o tempo todo? A gente ora o tempo todo? Vamos lá. Quanto tempo a gente passa, por exemplo, no Facebook? Quanto tempo a gente passa no Instagram? Se você tiver em dúvida, tem a opção lá de você ir lá e conferir. Vai lá, talvez você se assuste. Tem como você conferir lá quantas horas você passou do dia naquele aplicativo lá. Compara com a quantidade de tempo que você teve de oração naquele dia. Será que você orou mais ou passou mais tempo no Instagram, por exemplo? Estou falando só do Instagram. Fora as outras atividades que a gente tem no nosso dia. Agora, a gente pode pensar até em coisas abençoadoras. Não só passar tempo no Instagram. Mas quanto tempo você passa aqui na igreja servindo? Aí tem gente que passa muito tempo aqui servindo na igreja. Fazendo diversos afazeres aqui, a fim de que sirva à comunidade da fé. Quanto tempo você passa estudando a Bíblia? Coisa ótima, fundamental também. Mas não adianta de nada, irmãos, nada. Servir, ler a Bíblia, se não temos vida de oração constante. O que mais tem, irmãos, o que mais tem é gente cheia de doutrina na cabeça, de frequência na igreja, servindo sem vida de oração, sem acesso à sala de comando. Não é à toa que Paulo termina de orientar sobre a guerra de oração, sobre essa guerra com a prática da oração. Não é à toa, irmãos, é porque esse combate só é vencido através do acesso à sala de comando, não é por nossa força.
Não é por força humana que essa guerra vai ser vencida pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria. Não, pela quantidade de serviços que a gente faz na igreja. Não, essa guerra é vencida de joelhos dobrados, de corações que são dependentes de Deus. O que é a oração? Senão uma manifestação de que nós precisamos do nosso Senhor. Você imagina o cenário da guerra. Se eu jogo o rádio fora, por quê? Porque eu não preciso da sala de comando. Porque eu me garanto no usar as minhas armas, as armas que eu recebi. Eu me garanto, não preciso de contato, de direção. Mas a oração, ela vai demonstrar que nós precisamos do Senhor. Se oramos pouco, é porque precisamos pouco. Se oramos pouco, é porque nossa vida espiritual está enferma. Por mais que a gente manifeste emoções no culto, por mais que a gente sirva no culto, por mais que conheçamos teologia, por mais que tenhamos dons e talentos. Por isso Calvino vai dizer que invocar a Deus é o principal exercício da fé e da esperança. É assim que obtemos da parte de Deus todas as bênçãos. Não tem outra forma. É confiar a vitória dessa guerra ao que governa e controla a sala de comando, aquele que tem o poder para nos fortalecer na batalha e nos capacitar a usar essa armadura da maneira correta. O sentido de orar no Espírito aqui, que Paulo fala, é abandonar a oração superficial, a oração carnal que muitas vezes a gente faz com desejos carnais, orações muitas vezes muito belas e retórica muito boa, mas vazias da vontade de Deus. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a oração do Espírito, ela é conduzida pelo Espírito de acordo com a vontade de Deus, não a nossa vontade. Então até a forma da gente orar e falar com o Senhor na constância deve ser conduzida pela vontade do próprio Senhor, ou seja, no Espírito. Wolfgang Musculus, ele descreve que orar no Espírito é ansiar pela bênção de Deus com gemidos que não são da carne, mas do Espírito, e acrescentar a eles nossas mais fervorosas orações. O Espírito é para a oração o que a alma é para o corpo. O que é um corpo sem uma alma, senão um cadáver? A oração sem o Espírito é exatamente isso aos olhos de Deus. Isso porque não orar no Espírito é não orar como deveríamos, com fé e movidos pela vontade de Deus e não a nossa pecadora. Não dá, irmãos, para fazer isso aqui de vez em quando. Paulo não fala que orem de vez em quando. Lembrem-se de orar, tá? Quando vocês estiverem lá, tal, lembra de orar. Não esquece não, hein? Não. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa batalha espiritual. Você acha que o inimigo não está te atacando o tempo inteiro? Você acha que o inimigo não está investindo contra a igreja o tempo inteiro? Obviamente que ele está, ele não dorme, ele não para. Logo, precisamos orar constantemente. Não só no momento de adversidade, mas no momento bom também. Quando ganhamos também. Quando perdemos também, quando estamos alegres, quando estamos tristes, sem cessar, como Paulo vai dizer também aos Tessalonicenses na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 17. Jesus contou uma parábola para os seus discípulos. Lucas, capítulo 18, verso 1, diz assim: mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Para isso que Jesus contou essa parábola lá em Lucas capítulo 18, para mostrar que seus discípulos precisavam orar sempre. E depois de contar aquela parábola lá do juiz iníquo, Jesus questiona seus discípulos no verso 7 e 8, lá de Lucas 18. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier,
será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus ouve e atende aquele que ora constantemente, movido pelo seu Espírito, que é a sua vontade. Mas será que ele questiona aqui os seus discípulos? Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Deus fará justiça pelos seus filhos que clamam com constância. Mas como está a constância da sua oração? Você tem sido constante em oração? Isso mostra como está a sua fé. Se você não está constante em oração, você está enfermo. Você está enfermo. Sua fé está doentia, porque você não está tendo contato com a sala de comando. Você não está tendo contato com o seu Deus. Mas Paulo vai além e ele começa a falar agora não só da constância, mas da variedade também, com todo tipo de oração e de súplica. A oração, ela deve ser constante e mais, deve ser variada, com várias orações de diversas formas, porque nós não vamos ao nosso general somente para pedir ou para agradecer, como às vezes a gente pensa que é o nosso relacionamento com ele. A gente vai pedir, ele abençoou, a gente volta para agradecer. E assim gira o nosso relacionamento com o nosso Deus em oração. Mas a gente vai para confessar pecados também. A gente vai para adorar, que é o fim principal para o qual nós fomos criados. Adorar a Deus, não é pedir a Deus. Parece que Paulo, ele quando fala de várias orações aqui, de todo tipo de oração, ele olha os salmos e sua variedade de orações que estão naquele livro. Perceba bem, súplica e petição, Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha a súplica e a petição aqui do salmista, pedindo para Deus o sondar, ver se ele está caminhando mal e pedindo para que Deus o guie no caminho eterno, no caminho bom. Esse é o desejo do salmista. Não é que o salmista multiplique seus bens, nem a sua saúde, mas que o guie pelo caminho eterno. Veja se ele está caminhando de maneira errada. Súplica, petição. Confissão de pecados, Salmo 51, a gente leu aqui, verso 1 e 2, Davi se compadecendo ali, se quebrantando diante do Senhor, pedindo para o Senhor se compadecer dele, diante da sua imoralidade, do seu pecado, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o lave de sua imundície e iniquidade e purifique do seu pecado. Irmãos, o profundo lamento é outro tipo de oração. Lamento. Se você for perceber, lá em Salmos, tem uma multidão de salmos de lamento. Tem um livro de lamento. Lamento é oração. Você já leu o Salmo 88, que é considerado por muitos o mais triste da Bíblia? É só lamento. Não tem nada ali, nossa Senhor, obrigado. Não, é só tristeza do salmista ali. Verso 1, verso 3 e 4. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força. Olha aqui como está a alma desse salmista. E ele está se dirigindo a Deus. Lamento é bíblico, irmãos. É uma oração. Coloque diante do Senhor a sua dor, o seu sofrimento, porque Ele é o único que vai poder te dar conforto e consolo para essa dor, para esse lamento, e vai te guiar nisso. Gratidão. Talvez uma das mais conhecidas, nossa oração de gratidão. Salmo 75, verso 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Ações de graças. A gente ora demais ações de graças. Agora adoração.
Salmo 145, verso 1 que a gente leu aqui na liturgia. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Verso 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E irmãos, cá para nós, normalmente temos as orações favoritas, nos horários favoritos, e muitas vezes orações já quase decoradas, inclusive. E a variedade de oração demonstra intimidade com o Senhor. Nós não ficamos presos a certo tipo de oração. Nós não ficamos presos a, não, aqui eu tenho que orar para agradecer o alimento. Aqui eu tenho que orar para dormir, para Deus abençoar a minha noite. Não, é relacionamento constante com Deus, a variedade de oração. E vou falar um negócio para vocês. A oração principal, primeira, que é a de adoração, é a mais negligenciada por nós. Adorar o Senhor. A maior dificuldade que nós temos de orar é a oração de adoração. A gente tem dificuldade de falar com o Senhor louvando a Ele pelo que Ele é. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente tem uma facilidade de fazer petição, de agradecer? Por que a gente tem facilidade até de confessar pecados? Mas de adorar a Deus na oração, você já parou para perceber? Como é difícil? Você falar, eu te adoro, Senhor, por isso e aquilo, louvado seja o teu nome por isso e aquilo. É difícil da gente fazer esse tipo de oração. Mas por quê? Porque a gente não pratica, irmãos. É simples assim, a gente não pratica a oração de adoração. A gente esquece de adorar, a gente já começa a oração muitas vezes agradecendo. Ok, temos que render graças mesmo. Mas adorar a Deus em oração, dirigir a palavra a Ele, adorando a Ele. Às vezes a gente acha que a gente só adora louvando aqui, cantando hinos, cânticos espirituais. E aí já satisfez a nossa adoração a Deus, que na oração a gente não precisa. Mas, irmãos, adorar a Deus é reconhecer quem Ele é. Como que Ele se revelou na sua palavra. Nós temos dificuldade porque a gente não para perceber quem Deus é. A gente esquece de olhar para a sua revelação a fim de que, como Deus está se revelando aqui. Mas que palavra de bênção eu tenho aqui? O que Deus está me prometendo aqui? Esquece de olhar para o ser de Deus, quem Ele é. O Deus amoroso, o Deus compassivo, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus criador de todas as coisas, o Deus bondoso, amoroso, o Deus fiel. Diversas coisas que a gente tem acerca de quem Deus é, revelada por Ele mesmo na sua palavra. Mas a gente esquece dessas coisas e não ora. Oração de adoração a Deus. Às vezes a gente vai chegar e orar a oração de adoração, agradecendo, fazendo petição e por aí vai. Faça isso. Exercite a oração de adoração. Você vai ver como é difícil, porque não temos prática. Mas comece a praticar isso. A gente vai ver que Paulo ele depois vai dando mais ênfase ainda nessa perseverança, quando ele vai dizer, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente percebe aqui que a oração perseverante, ela também é vigilante. Nós devemos andar vigilante. A vigilância ela é sempre colocada junta com a oração como uma forma de se manter firme e constante nessa prática. Essa palavra grega ela vai ter um sentido de estar atento, de estar acordado, de estar alerta, como se o contrário fosse estar dormindo. Então ele fala, fiquem acordados, alerta em oração. É como o cenário da guerra, e você está lá no meio, imagina lá, você está lá na base russa, você não vai dormir. Pode ter certeza disso, você vai estar atento o tempo inteiro. Você sabe que se você distrair aqui, você pode tomar um tiro, você pode ser abatido.
Atenção constante, sem desvio de foco. Atenção na oração. Jesus, ele ensinou seus discípulos a estarem vigiando e orando. Lá em Lucas capítulo 21, verso 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E Jesus tinha acabado de ensinar no texto anterior sobre o princípio das dores, a vinda do Filho do Homem, e exortou para que eles tivessem cuidado, como a gente leu no verso 34, para não acontecer com que o coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Ou seja, vigiem o tempo todo orando. Paulo diz aos Colossenses também: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças, no capítulo 4, verso 2. Queridos, a vigilância na oração é contra distrações. Como o próprio Jesus orientou seus discípulos para que não caiam em distrações desse mundo e ficarem sobrecarregados. Na parábola lá do semeador, a explicação dos que são semeados ali entre os espinhos, se você lembrar, são aqueles que foram sufocados pelas preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições que sufocam a palavra e tornam ela infrutífera. Então, estar atento é estar livre de distrações, é você não ser distraído. Distrações tiram o foco de orar, tiram o nosso tempo, tiram a alegria, quando outras coisas são mais prazerosas do que orar, porque elas vão tirar o nosso foco dessa guerra. A gente não vai mais se perceber nem em guerra, e a gente não precisa orar, a gente precisa se voltar para o Senhor. Distrações são terríveis para a nossa vida espiritual. E o desânimo. A atenção ali, a vigilância na oração vai nos livrar do desânimo, porque pode surgir com as distrações, como uma consequência da falta de vigilância, do desvio do foco, o esfriamento espiritual e, consequentemente, o desânimo. E Jesus orientou, dizendo uma parábola para os seus discípulos para que eles orem constantemente para não desanimarem, porque há o desânimo, e o desânimo nos desvia do foco da oração. Então a gente tem que ter muito cuidado por conta do pecado também. O pecado ele vai desviar a gente da oração, por isso a gente precisa estar vigilante contra o pecado, atento contra aquilo que possa nos desviar do nosso relacionamento com o nosso Deus em oração. Nós temos que ter total consciência de que nós somos fracos, falhos e precisamos do nosso Senhor constantemente. E Paulo fecha aqui falando da oração intercessora. Queridos, a oração é uma bênção do Senhor para as nossas vidas, esse acesso que Ele nos dá a Ele mesmo, mediado por Cristo, mas não é simplesmente individual. A oração não é para eu me relacionar com o Senhor simplesmente afastado de um corpo, que é a Igreja de Cristo, mas serve também para a gente orar uns pelos outros dentro desse corpo espiritual que nós estamos inseridos. E é por isso que ele vai dizer: façam súplicas por todos os santos. E depois ele pede oração por ele mesmo: orem por mim também. A oração ela é comunitária, irmãos, comunitária. Quando a gente deixa de orar uns pelos outros aqui, a gente negligencia esse aspecto importantíssimo da oração perseverante. Se não há vida com Deus sozinho, se Deus ele nos incluiu nesse povo da aliança, nesse povo do pacto, nessa comunidade, onde junto nós representamos esse povo como corpo, obviamente que um dos pontos mais importantes do partilhar essa vida comunitária que nós temos como cidadãos do reino dos céus é orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É uma das melhores formas, inclusive, de nós demonstrarmos o amor cristão pelo nosso irmão, de amar o outro como a si mesmo, orando pelo outro também, demonstrando empatia pelos problemas, lutas e dificuldades dele. E quem é o nosso exemplo? Jesus. Jesus, na oração sacerdotal,
ele ora pelos seus discípulos, intercedendo junto ao Pai. Mas ele não ora só por aqueles discípulos daquele tempo. Lá em João, no capítulo 17, ele ora por nós hoje também. Isso é fascinante. Verso 20 e 21, no início, no capítulo 17. Não peço somente por estes, ou seja, aqueles discípulos lá, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus, como sumo sacerdote, o cabeça da igreja, ele nos deu acesso direto ao Pai, através da sua morte de cruz, pagando pelos nossos pecados. Não foi para que vivêssemos uma vida alheia à vontade dele e distante do nosso Senhor, afastados do corpo de Cristo. Temos na oração, irmãos, o nosso combustível para essa guerra espiritual e essa peregrinação aqui na terra. E Paulo sabia disso e pedia oração por ele mesmo. E ele estava aqui, quando escreve essa carta, em prisão domiciliar, e pede para que lhe seja dada a palavra, para que ele com ousadia tornasse conhecido o mistério do Evangelho, para ser ousado no falar. É isso que Paulo pede para os seus irmãos. Ele sabe do sacrifício que Cristo fez por ele. Ele sabia da sua missão e que nessa missão não temos como conseguir sem intimidade com o nosso Deus, em contato perseverante com o nosso comandante, com o nosso Senhor. Algumas aplicações para a gente finalizar. Estabeleça um ritmo de oração diária. Para fechar essa série de oração, estabeleça um ritmo, um tempo de oração diário na sua vida. Constância. Ore todos os dias, aumente suas orações e tempo que passa falando com o Senhor, um pouquinho a cada dia. Aumente, ore mais, fale mais com o Senhor. Não ache que é o suficiente já. Faça uma lista de oração. Você vai ver, escreva no papel mesmo. Apesar de a gente gostar, né, do tablet e tal, smartphone, escreva que você vai ver como é que isso é bom. Você escrever uma lista para você orar uma oração de adoração. E aí você vai nessa lista colocar características de quem Deus é. E ali você vai enumerando, né, quem Deus é, revelado na sua palavra. E depois você vai pegar aquilo e vai orar, louvando a Deus por quem Ele é. Para confissão de pecados, liste seus pecados recentes, principalmente. Coloque no papel. Eu falei aqui, eu falei aqui, eu falei aqui, eu falei aqui. Depois você ora. Porque senão a gente vai ter a tendência de orar aquela oração generalista. Senhor, perdoa os meus pecados. Amém. Né? Às vezes a gente nem percebeu o pecado. A gente nem se viu em pecado. Mas reflita. Pense seus pecados mesmo. O que você fez que transgrediu a palavra do Senhor como orientação para as nossas vidas. E vai colocando no papel. Depois você ora. Pode orar de olho aberto se você esquecer dos pecados. Você abre e olha, Senhor, eu pequei aqui. Não é pecado fazer isso, não. Isso é intimidade com Deus. Gratidão. Aí você vai lá e vai listar as bênçãos de Deus na sua vida. Começando por quais? As celestiais, obviamente. A salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo que nos é dado como selo da promessa. Você vai render graças a Deus porque você é agora um filho dele. Você não é mais o seu inimigo. Você vai agradecer a Deus porque Jesus fez o que você não poderia fazer. Viver uma vida perfeita. Satisfazer a justiça de Deus. Morrer naquela cruz recebendo a ira do Pai. Você nunca poderia fazer isso. Jesus Cristo fez. Agradeça a Ele. Depois você agradece também pelo pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. Obviamente, pela proteção que Ele nos dá do inimigo, né, do maligno e tudo mais que Deus nos abençoa. Súplica e petição. Liste as suas necessidades de acordo com a palavra. Qual era a necessidade do salmista no Salmo 139? Senhor, som do meu coração, vê se há algum caminho mau em mim. Vê se eu tenho pecado contra o Senhor. Vê se eu estou me desviando aqui ou ali, nisso ali da minha vida. E me guia, Senhor.
de acordo com a palavra, olha as suas necessidades diante do Senhor. E aí você coloca diante dele como súplica, como petição. Não fique com vergonha ou medo de lamentar diante do Senhor. Coloque o seu lamento diante dele, aquele que é poderoso para te dar consolo e conforto. Então lamente diante do Senhor. Não faça murmúrio. Não murmure, sabe, ficar remoendo aquele negócio no coração, na mente, falando para o outro e tal. Coloque diante de Deus o seu sofrimento, aquilo que está apertando o seu coração, aquilo que está te moendo, te quebrando. É isso que Deus quer quando Ele te moe e te quebra, é que você se volte para Ele, reconhecido da sua total dependência dEle. E interceda. Interceda não só pelos seus familiares, pelos seus amigos mais próximos, mas por todos aqueles irmãos que você tem, todos os santos, como Paulo vai listar aqui, principalmente aqueles que você não tem muita intimidade, principalmente aqueles que pisam no teu calo. Ore por todos eles, peça a Deus pela vida deles, pelas suas necessidades, ame eles como você se ama. Reúna sua família para orar. A gente viu aqui na aula de manhã sobre culto no lar. Reúna sua casa. Reúna seus familiares. Ore diante do Senhor. Confesse pecado. Agradeça pelas bênçãos familiares. Adore a Deus no seu lar. Você tem feito isso? A gente estava conversando depois da aula de manhã, né, com o irmão, e ele falando, né, como que a gente vê coisas, como que os puritanos tinham uma ênfase no culto no lar, nos chama a uma urgência e a uma negligência que a gente está vivendo, né, de não colocar em prática uma coisa tão essencial para as nossas vidas. Junte sua família, fale com o Senhor junto com a sua família. A gente precisa disso. A oração não é uma opção, irmãos, não é opção. A gente não ora só se precisar, só quando puder, só quando der. A gente ora em todo o tempo, perseverantemente, de maneira vigilante, porque a gente está numa guerra e o inimigo não está brincando com você. Ele quer te destruir. E se você não se voltar para o Senhor, para a sala de comando, você com toda certeza perecerá, porque quem vai te guiar, quem vai te fortalecer, quem vai te dar direção para você usar toda a armadura de Deus é o próprio Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.